senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes. Feliz 2024! Olha só que bacana, e a gente já começando aí o ano com uma entrevista poderosíssima com uma doutora que vai esclarecer para você sobre os direitos trabalhistas, tanto para você que é empregador quanto para você que é empregado. Vai ser incrível. Eu tenho aqui na minha pauta aqui, olha, home office, pós-pandemia. Deu uma confusão danada. Alguns patrões não querem que seja home office, alguns empregados querem que seja home office. Como é que pode ser? Assédio moral e assédio sexual, isso ainda acontece? Será que acontece? Então você vai saber aqui com a gente. Trabalho escravo, né? Se você, por exemplo, sumiu da empresa, desapareceu, escafedeu-se, com quanto tempo dá caracterizado o abandono do emprego? Fofoca no ambiente de trabalho pode? Isso dá problema, dá confusão, dá justa causa, injúria, difamação, não é? Advertência. Quantas advertências vão levar o empregado a ser mandado embora? E por que ele pode ser advertido? Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, comigo aqui ela, doutora Vitória Lorena, advogada trabalhista e pós-graduada em Direito Empresarial do Trabalho. Oi. Oi! Obrigada pelo convite. Olha só, Vitória Lorena, para quem não sabe, é minha filha. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, agradeço. Para quem não sabe, é minha filha, né? Essa é boa, né? Sim. Eu falei para você, Vitória, não fala pai. Não. Falei para você falar o quê? Aí você já entrega e já fala que eu sou sua filha. Mas eu então, tá tenho bom. que falar, as pessoas, a maioria das pessoas sabem que você é minha filha. Vitória, é o seguinte, está acontecendo realmente muito. A Vitória é muito competente, ela tem trabalhado muito em prol das causas trabalhistas, e por isso que eu a trouxe aqui, depois de tantos convidados ilustres, né? O Rainer Pereira, que é o nosso diretor artístico e administrativo aqui do Quadradinho Cast, falou: traz a Vitória para falar sobre direitos trabalhistas logo quando está começando. Vitória, a gente já vai começar com essa pergunta aqui. Esse negócio de home office, eu tenho ouvido falar, tenho lido sobre, o patrão não quer que seja home office, o funcionário quer que seja home office. E agora? Como é que fica essa situação? Então, a questão do home office, ele veio mais abrangente, né, a partir da pandemia, né? Antes, já existiam algumas categorias de home office, e na Justiça do Trabalho a gente chama de teletrabalho, né? Que é o trabalho, só que dentro de casa ou então em algum escritório que o próprio funcionário querer ir, mas não nas dependências da empresa. E aí, depois da pandemia, essa característica do teletrabalho ficou mais incisiva ainda. Mas a questão do funcionário querer ou não, isso não é uma função do empregado, né? Isso é a própria empresa. As empresas mais atuais, normalmente, vocês que vivem aí na internet e tudo mais, sabem do que eu tô falando. Essa carga do teletrabalho, ele tá muito comum. Do home office também. E aí, é um trabalho como todo outro, que como se o funcionário fosse para dentro das dependências da empresa, trabalhasse, e os direitos, os deveres, a questão de hora extra, de intervalo, tudo deve ser seguido à risca, né? Mas é uma questão que também está sendo muito vulgarizada, entre aspas. Por que vulgarizada? Porque a pessoa acaba confundindo o que é trabalho e o que é casa. Quer parar um pouquinho para fazer as coisas de casa, volta para o trabalho, e isso acaba que, às vezes, também atrapalhando o ambiente corporativo. E aí é por isso que algumas empresas decidiram em acabar com o home office, né? Mas também tem algumas empresas que o home office ele dá super certo e que ele funciona muito bem, né? Mas cabe cada empresa adaptar. Tem empresas que querem o funcionário todos os dias ali naquela questão maçante, e tem empresas que preferem a flexibilização ou então até mesmo home office, né? O home office, a característica do home office não inibe os direitos trabalhistas e os deveres trabalhistas, muito pelo contrário. Aí que a pessoa tem que estar cada vez mais ela inserida, tem que aumentar, né? Vitória, a atenção dela, né? Agora diz uma coisa, se foi ali provado que ele mosqueou,
que ele titubeou, que ele deu cano na empresa ali, ele fez uma cerinha e tal, dentro do trabalho. Por exemplo, coisas que são comuns, né? Infelizmente acontecem. Ele está ali trabalhando e de repente ele saiu no horário de trabalho em home office para comprar um pão, para arrumar um cano dentro de casa, para resolver alguma situação particular. E aquilo ali foi provado que aconteceu. Aquilo pode dar uma justa causa para ele, sendo provado pela empresa com o decorrer do tempo? Claro que vão vir as advertências, mas pode chegar a dar uma justa causa por isso? Dependendo da situação, pode acontecer a questão da justa causa, né? Mas o que acontece na maioria dos home offices, né? Tem a questão de bater o ponto. Quando o funcionário ele bate o ponto, até mesmo no home office, na questão do teletrabalho, ele está falando que ele está ali trabalhando e tem como o supervisor monitorar o trabalho dele, se ele está fazendo as diligências necessárias para aquele caso. Mas tem a questão também do home office que é mais tranquilo, que às vezes só bate o ponto e vai fazer as suas demandas do dia a dia que tem que ser feitas. A justa causa ela é uma questão mais abrangente, mais específica, que eu posso dizer assim, quando acontecem coisas mais pontuais, como por exemplo, o funcionário chegar bêbado no serviço, né? Questão de roubo também pode ocorrer. Não ir trabalhar. Da justa causa, dependendo de não ir trabalhar. Por quê? Qual que foi a justificativa? Se não foi trabalhar por várias vezes, né? Aí a gente tem que ter a questão das advertências e também das suspensões, para então depois vir a justa causa, né? É essa a grande polêmica também da Justiça do Trabalho. Porque a justa causa, ela não é aplicada de uma forma brusca. Existem questões mais pontuais que devem ser levadas em consideração para, então, a aplicação da justa causa. Então, doutora Vitória, eu tenho uma dúvida aqui em relação ao empregador. O empregador, ele está tendo problema com determinado cidadão lá, com a determinada cidadã. Está tendo problema. Chega atrasado, não chega, responde, é malcriada. Precisava ter feito um processo seletivo mais abrangente, mais criterioso, né? E não fez. Precisava fazer uma análise de perfil comportamental, de repente procurar uma empresa especialista, né? Você como patrão, e não fez. Contratou uma pessoa porque alguém indicou, falou que a pessoa é bacana. Só que aí a pessoa chega em casa, não tem ninguém bacana, sem passar por uma análise de perfil comportamental criteriosamente para que ela seja contratada. Vai aí a dica para você que é empresário, né? Parentes e amigos, então, tem que redobrar esse tipo de norma dentro da sua empresa. Mas aí a pessoa contratou e a pessoa lá está dando problema. Ela é respondona, ela é mal educada, não quer usar o uniforme direito. O empresário, o dono da empresa, ele pode dar uma advertência e ela assina, ou se ela não assina, eu entendo que tem uma testemunha que vai assinar por ela, que ela é mal educada, mal criada mesmo, essa pessoa. Aí ele pode, se acontecer de novo, vai assinar de novo a advertência. O que eu quero saber? Com quantas advertências essa pessoa pode ser mandada embora? Se ela pode ser mandada embora dessa maneira e o que causa para ela ser mandada embora. São 3 coisas que eu quero saber. A questão das advertências e das suspensões, na teoria é lindo, né? Mas aí a gente leva para a prática. Você que é empregador, você quer ter um funcionário que não cumpre com as regras do comércio, você quer ter um funcionário que não obedece, por exemplo, no boticário. A pessoa tem que ir trajada de uma forma, Sim. vestida de uma forma e maquiada de uma forma. E o cabelo também de uma forma, né? Se a pessoa não segue esses padrões, aí a gente vai para a questão prática, né? Será que o empregador, ele vai aguentar dar 12 suspensões reiteradas até vir a justa causa? Normalmente o que acontece não é isso. Normalmente é a dispensa sem justa causa mesmo. Porque o empregador, ele não quer aguentar aquele fardo daquela funcionária todos os dias chegar desarrumada, ou então do funcionário todos os dias chegar sem o uniforme correto. Desculpe, são 12 advertências acumuladas? Depende. Cada caso é um caso, né? Cada juiz vai analisar de um caso. Mas são advertências e suspensões reiteradas, entendeu? Sim. Por exemplo, em caso de faltas, são 30 faltas consecutivas.
O empregador, ele vai aguentar 30 dias consecutivos? Normalmente o que acontece não é isso. O empregador, ele não aguenta nem 15 dias, nem 10 dias, ele já dá a dispensa sem justa causa mesmo. Porque na teoria é isso, na prática é isso que acontece. Mas para o empregador, ele dá a questão das suspensões, ou então em caso de vestimenta, de maquiagem, o que ele precisa fazer antes? Ele precisa dar a possibilidade da vestimenta e da maquiagem. Vamos supor, eu trabalho em determinado local que todas as mulheres têm que estar maquiadas, bonitas, arrumadas e cheirosas. Tudo bem, é uma regra da empresa. Mas, diante dessa regra, o empregador, ele tem que arcar com essas questões, entendeu? Da maquiagem, da vestimenta. Tipo assim, como tem lá você vê lá no dia a dia, a moça tem... Eu acho lindas, né? Aquelas meninas, você vê o Seibe, você vê o Pão de Açúcar, você vê o Dia a Dia, você vê a drogaria Messias, sim, do Pedrinho, do próprio Messias, né, que estão perto da gente ali. Aí então, você olha ali, por exemplo, tem aquele pupuzinho no cabelo, a empresa que fornece. Claro. A maquiagem, se ela exige, ela fornece. A bota, a pessoa precisa utilizar. A princípio, se ela não quer utilizar, não quer estar dentro das normas e políticas internas da empresa, então ela nem deveria ter passado pelo processo seletivo, né? Né? Porque a princípio ela já sabe. Então, quer dizer, você está dizendo que muitas vezes ele nem espera acontecer de ele dar tantas advertências, ele manda embora mesmo. Qual que é a diferença de mandar embora por justa causa e sem ser por justa causa? O que se perde, quem perde, o que se ganha, o que ganha? Por justa causa é quando realmente o empregado, ele dá uma justa causa, uma causa plausível para ele ser mandado embora. Como, por exemplo, os casos que eu citei anteriormente. Furto dentro da loja, que foi comprovado. Faltar consecutivamente, né? Chegar bêbado no emprego. Essas questões aí são justa causa, né? E aí, sem justa causa, são questões que às vezes o empregador mesmo que não quer o funcionário dentro da empresa, então precisa cortar pessoas, né? Uma coisa comum, ele tá bravo. Aí briga com o cliente. Isso pode dar justa causa? Depende do jeito que ele vai brigar com o cliente. Ele xingou, ele difamou, ele machucou, ele magoou, ele brigou, ele desacatou o cliente ali. Sim, se o funcionário xingou, desacatou o cliente, sem antes o cliente também ter feito isso com o funcionário, pode ser uma possibilidade de justa causa, pode ser, né? Mas é por isso que eu falo sempre para os meus clientes, que a gente precisa analisar a situação, porque eu tenho um cliente que também brigou com o funcionário e que não foi justa causa. A gente conseguiu a reversão da justa causa. A justa causa é quando o funcionário sai sem os direitos, né? E aí, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem os direitos, seguro-desemprego, FGTS, né? Com justa causa, ele recebe os dias trabalhados, né? E aí, sem justa causa, ele recebe todos os direitos dele. Seguro-desemprego, FGTS, a questão da rescisão do trabalho. Quer dizer que o FGTS também perde? Perde, se for... Que é aquele que fica no banco, que dá para comprar uma casa, que dá para ajudar a comprar um trem? Sim. Aí perde também. Justa causa perde até o FGTS. Por isso que a justa causa ela tem que ser analisada e tem que ser dada realmente para aqueles que praticaram algum ato lesivo ou então corresponderam para justa causa. Porque não é qualquer pessoa que pode ser demitida por justa causa. Eu tenho algumas pessoas aqui que elas foram demitidas por justa causa e elas se sentem injuriadas, magoadas, chateadas, porque elas entendem que não era para ser assim. Ou se um dia vai acontecer. A quem ou a que ela recorre, se isso acontecer? É importante que ela recorra a um advogado especialista, né? Existe a Defensoria Pública, é um direito de todo mundo recorrer à Defensoria Pública, mas ela tá muito cheia, abarrotada de casos. É gratuito? É gratuito, só que são muitos casos para os próprios defensores darem conta. E é por isso que, às vezes, é importante ele procurar um advogado trabalhista. Na maioria das vezes, um advogado trabalhista sabe que o empregado ele não tem dinheiro para arcar com o processo e que, às vezes, cobra, às vezes, só no final. Mas isso não é uma regra. Então, eu oriento que ele procure algum advogado especialista na área, porque, às vezes, na verdade, muitas vezes, você pode entrar com uma reversão de justa causa. Às vezes, você foi demitido por determinada causa, e o seu empregador falou que você merecia a justa causa, mas
é uma questão específica. E aí você pode, sim, conseguir a reversão da justa causa. Ou seja... Reversão significa você recorrer. Recorrer, e aí quando você recorre perante a justiça, você tem todos os seus direitos garantidos, que aí o juiz vai analisar e vai falar, não era para ele ter sido demitido por justa causa, e sim sem justa causa, porque o empregador inventou essas coisas aí, ou então isso não é hábil para a própria justa causa. Doutora Vitória, diz aqui, com quanto tempo dá abandono de emprego? O abandono de emprego, normalmente, são com 30 dias consecutivos. Então, se o seu funcionário faltou 10 dias sem justificativa, se ele faltou 5 dias sem justificativa, 15 dias, 20 dias, ainda não é abandono de emprego. Normalmente, são aí 30 dias. E quando o funcionário, ele falta essa quantidade de dias, aí pode caracterizar o abandono de emprego. Aí tem uma malandragem aí, né, Rainer? Aí tem a malandragem, né? Quando chegar 28 dias e meio, o cara, ele vai lá ter 28 dias e meio. Desculpa, a força vagabundo. Mau caráter. Ele vai lá e fala, hoje eu vou trabalhar para não dar abandono de emprego. Ele sabe todas as causas trabalhistas. Mas aí depende, porque se ele pegar um juiz que realmente que não existem juízes que são pró-empresa ou pró-empregador, pró-empregado. Mas se ele pegar um juiz e analisar que ele realmente agiu de má fé, ou então, ele soltar na audiência, eu não queria ir mesmo, não. Aí o juiz vai analisar e vai, né? É claro que tá na lei os 30 dias corridos, tá. Mas a justiça trabalha uma caixinha de surpresa. Então o malandro foi lá, fez uma vez, fez duas, o dono pegou, tal, o cara não atendeu o telefone, o WhatsApp. Então tudo são provas que o dono da empresa podem colher para apresentar para o juiz, e o juiz vai ver o que considera dentro daquela pauta. Sim, mas se o empregado ele tiver atestado médico, ou então alguma questão assim, aí pode ser justificável, né? Tem pessoas que têm atestado de 2 meses. Eu acho muito tempo. 29 dias, o cara ficar 29 dias, imagine o tanto de dinheiro, o tanto de negócio que esse patrão deixa de colher, porque a pessoa... Eu pensei que fosse menos dias, 7 dias, 29 dias. Ô, seu juiz, diminui isso aí para 7 dias. Eu acho 29 dias muito tempo, porque o empresário... Aí, de repente, você que é empregado, eu falei, você está falando de empresário. Não, meu irmão, estou falando o seguinte, que todo mundo tem seus direitos e seus deveres. E o empresário, ele, de repente, vai ficar ali 25, 26, 27 dias, ele tem 3 funcionários. Imagine... Aí um falta numa condição dessa. E ele vai ficar esperando. Tá. E agora? A moça está grávida. Ela foi mandada embora. Grávida. E agora? Então, nessa questão não importa se a empresa sabia ou não sabia da condição dela. Pode ser que ela tenha sido mandada embora grávida sem que a empresa soubesse. Às vezes a barriga nem apareceu, às vezes nem a própria empregada gestante sabia que estava grávida. Não importa. A gestante, ela tem direito à estabilidade. O que quer dizer estabilidade? Ela tem direito, no período que ela está grávida, a continuar no emprego, por mais que ela esteja grávida, e também 5 meses após o parto. Então, é esse período que ela tem estabilidade, né? Porque seria muito fácil se não tivesse essa lei. Se essa lei não garantisse esse direito às gestantes. A funcionária está gestante, ela é garçonete, né? Ela fica ali no corre o tempo todo. Seria mandada embora facilmente. Então, essa lei, ela veio justamente para garantir esse direito delas, né? A Rose esteve grávida... E ela foi mandada embora grávida. E ela recebeu os direitos dela. E ela estava grávida de você. Não vou falar o nome da empresa. Não, mas ela recebeu os direitos, então quer dizer que foi bom. Ela estava grávida de você. Rose, para quem não sabe, é minha mulher. Há 30 anos. Doutora Vitória, eu acho tão interessante isso, mas aí a gravidinha, ela dentro do período que ela também é protegida, ela comete todos aqueles adultérios trabalhistas, eu vou chamar de adultério trabalhista, todos aqueles erros, todos aqueles problemas. Ela não quer usar mais o lencinho, ela não quer entrar no padrão da empresa, ela quer ficar respondendo, ela mata um dia e depois dentro de critérios que podem, eu estou falando para o trabalhador agora e também para ela, que é barrigudinha, tá esperando o neném, para não acontecer isso.
Pode-se abrir exceção para mandar ela embora em casos extremos? Sim, a resposta é sim. O que acontece de forma equivocada é que as gestantes pensam que, algumas, né, pensam que porque estão gestantes, elas podem fazer as questões por fora das normas trabalhistas da própria empresa, né, das normas comerciais da empresa. E não é assim que funciona, né? A gestante, ela deve seguir as normas que são estabelecidas na empresa, mas, claro, com o devido cuidado do empregador e também da gestante. Como, por exemplo, no caso que eu dei anteriormente, uma pessoa que é garçonete, que ela fica correndo pra lá e pra cá, o pé tende a inchar, a barriga cresce, e aí ela carregando peso, carregando aquele tanto de prato pra voltar pra cozinha. Isso é ideal pra ela? Não é ideal. Às vezes acontece dela ter que pegar um saco de lixo, levar lá pra fora, pesado. É ideal? Também não é ideal. Por isso que o empregador e também o empregado, a empregada, eles devem ter esse bom senso. O empregador não vai deixar ela naquela situação complicada. Vai colocar ela onde? Na parte de contabilidade, não. Na parte do caixa, por exemplo, entendeu? Então, colocar sacolinha e tudo mais. E aí, assim, eles vão se adaptando. Numa né? função mais... Numa função mais maleável, mais branda. E ela também seguindo as normas da própria empresa, estabelecidas pela empresa. Porque isso, não, pode acarretar, assim, uma justa causa para ela. E ela pode ser mandada embora por justa causa. A gente falou sobre direitos trabalhistas e falou também sobre a gravidinha, né? E eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Eu estou conversando aqui com a doutora Vitória Lorena, ela que é advogada trabalhista, para você que está chegando agora, e pós-graduada em Direito Empresarial do Trabalho. E está dando aí as dicas para você que é empresário, para você que tem seu negócio, tem 1, 2 ou 3 ou mais colaboradores, e também para você que é colaborador e funcionário de uma empresa. Agora eu vou passar para outra pauta, que é assédio moral e assédio sexual. Quero saber duas coisas. Qual a diferença das duas coisas, assédio moral e assédio sexual, e onde se caracteriza isso? Se é o toque, se é o olhar, se é o mandar fazer alguma coisa. O que o patrão faz de forma, às vezes, consciente ou inconsciente, que pode causar um assédio moral ou sexual, e a diferença das duas coisas? Assédio moral é bem diferente do assédio sexual, né? O moral é quando atinge a honra do funcionário, seja um funcionário ou então uma funcionária, independe. Por exemplo, chamar de morcego, né? Ai, é muito tranquilo, você tá muito tranquilo aí, você tá muito folgado, você não faz nada que preste. Já são características do próprio assédio moral. E eu tô dando características brandas e mais maleáveis. Mas claro que existem nomes pejorativos, apelidos pejorativos, que a gente nem precisa citar aqui, mas que acontece muito nas empresas, né? E aí o assédio sexual, ele é mais incisivo, né? Quando você realmente... E não só o toque, mas o olhar diferente, algumas piadinhas. Isso já caracteriza o próprio assédio sexual, né? É importante salientar que na Justiça do Trabalho a gente precisa levar testemunhas, porque nesses casos, principalmente do dano moral, do dano sexual, a gente precisa comprovar, né? O empregado, ele precisa comprovar o assédio que ele sofreu na empresa e qual foi o grau, né? Existem graus mínimos, médios e máximos dos próprios assédios, né? Mas isso não é mais tolerado na Justiça do Trabalho. Vitória, como é que se prova isso? Como é que se prova esse tipo de questão? Quais são as maneiras mais comuns de se provar além das testemunhas? Então, na questão do próprio assédio sexual, as testemunhas, os clientes, eles já vêm até mim, normalmente com boletim de ocorrência pronto. Sim. Porque eles já passaram de um limite, que eles já estão no topo mesmo, estão só segurando as barras ali na empresa. Então, já tem o BO pronto, às vezes foi um cliente, às vezes foi alguém que trabalha em determinado local, que foi até lá, então já tá tudo certinho. Com esse boletim de ocorrência, eu consigo comprovar alguma coisa? Às vezes sim, às vezes não. Mas quanto mais provas a gente tiver, melhor. Tem filmagens, né? Que também é um meio de prova importante para você levar até a Justiça do Trabalho.
boletim de ocorrência, testemunha também é importante, mas se você não tiver testemunha, ainda mais nos casos das empresas menores, é importante você colecionar todo tipo de prova possível. Gravações, o juiz ele vai analisar, e também o depoimento do seu empregador, porque às vezes o empregado pensa que o empregador não vai entregar ele na audiência, né? Não vai entregar a situação, mas pode ser que entregue e que seja causa ganha para você. Existe uma inversão. Assédio sexual e moral também. Eu falei forma racional e consciente e inconsciente, né? Por quê? Porque a pessoa pode estar fazendo aquilo ali conscientemente. Ela sabe o que ela... Não é que ela não saiba inconscientemente, mas de repente ela não está percebendo que está cometendo um assédio sexual moral, né? Às vezes ela não está percebendo aquilo, está cometendo. Agora, existe a forma consciente de fazer, que ela faz, é calculista e sabe o que está fazendo. Agora, de ambas as situações, pode acontecer também assédio moral e assédio sexual do empregado para o patrão? Pode, e acontece, né? Essa questão de que existem algumas empresas que não sabem o que está fazendo, realmente isso é muito importante ressaltar aqui. Porque as empresas, elas precisam de um acompanhamento mais específico, né? Seja de um advogado, de um RH, ali o tempo todo. Porque às vezes os apelidos, as brincadeirinhas que os empregadores ou então os próprios empregados fazem uns com os outros, às vezes pode ser levado na brincadeira. Mas depois que o empregado sai, ele lembra daquilo e ele entra com a ação. Então, às vezes, para você, o que parece ser inocente ou então sem muita maldade, lá na frente pode ser que exista sim uma maldade que o juiz analise com outros olhos. Agora vamos dizer ali o seguinte: a brincadeira, abre aspas, brincadeira, fecha aspas, está sendo entre os funcionários. A empresa, ela tem responsabilidade naquilo, o líder, ele deve observar aquilo para impedir, porque às vezes o menino está ali, ou a menina está ali, e ela não tem forças, não tem argumentos para falar com o colega dela, com o amigo dela, com a pessoa que está ali. Ela não tem. Mas ela está sendo observada. A empresa tem responsabilidade caso esteja acontecendo pontualmente, de forma programada e de forma com muita insistência, né? A empresa também pode ser responsabilizada no boletim de ocorrência? Sim, o boletim de ocorrência é só uma das provas, né? Sim. Ou então, uma das questões que podem ser arguídas. Mas, às vezes, nem precisa de boletim de ocorrência. Às vezes, o funcionário vai, entra com o processo e ganha. E cita o nome dos funcionários, cita a empresa. E é a empresa que é responsabilizada, né? Porque é aonde? É no local, nas dependências da própria empresa. Então, assim, se você que é líder, você nunca cometeu nenhum ato lesivo à honra daquela pessoa, mas você tá vendo aquela pessoa sendo atingida, aquela pessoa já recorreu ao RH, já denunciou e não aconteceu nada, aí a empresa, ela vai sim ser responsabilizada. Eu gostei disso, gente, porque liderança, você acha que é só mandar, acha que é só dar ordem. Olha o que está acontecendo. Se você é omisso, aquilo que está acontecendo, aquela baderna que está acontecendo na sua empresa, e o funcionário colhe as informações, vai para a delegacia, o seu nome pode ser citado como omissão e conivente, né? Sim. Foi omisso, e aí, sendo omisso, ele também foi conivente com a questão do dano moral, então do dano Fala o que é ser conivente aí, pessoal. Ser omisso, né? Na maioria das empresas, na maioria das ações que a gente pega, as empresas, elas são omissas. Elas não fazem nada. Elas não se manifestam quanto à questão do dano, quanto à questão dos apelidos. Elas ficam quietas, né? E aí, querendo ou não, elas são coniventes. Elas são responsabilizadas. Elas devem ser responsabilizadas. Ok. Agora, o seguinte. É trabalho escravo. Eu ainda estou muito na dúvida desse negócio de trabalho escravo. Tem gente que trabalha mais do que o tempo que deve se trabalhar. O que diz a Constituição da lei trabalhista? Quanto tempo que essa pessoa pode trabalhar? Aí você já fala dentro dessa pauta sobre aquela questão de funções
sobrecarregar o funcionário de outras funções. Então, duas coisas que eu quero saber. O que caracteriza o escravo trabalho e o que caracteriza também o que pode e o que não pode. Dentro de a pessoa ter uma função como operadora de caixa e uma dela limpar o chão. Pode? Ela pode arrumar a prateleira? Não pode? Como é que é essa coisa? Então, a questão do trabalho escravo, né? A hora máxima que qualquer pessoa pode trabalhar por semana são 44 horas semanais. Se a pessoa extrapolar essas 44 horas, aí você, empregador, vai fazer uma conta básica, né? Fulano entra tal hora e sai tal hora. De segunda a sábado. Então, de segunda a domingo. De segunda a sexta. E aí você vê se essas horas estão extrapolando as 44 horas semanais. Se estiverem extrapolando, não é permitido perante a CLT, e aí tem que pagar as horas extras, as horas extraordinárias. Mas o trabalho escravo, infelizmente, ele ainda existe, e foi recentemente que passou no Fantástico, por exemplo, pessoas que nem sabiam de regras trabalhistas, que vieram de outros filhos de outros escravos, que trabalham ainda nessa situação precária, não recebe a folga semanal, não tem direito às horas extras, não recebe intervalo. E aí sim, elas estão enquadradas no trabalho escravo, sim. E a questão das multifunções, né? A pessoa que foi contratada para exercer, por exemplo, a função de recepcionista, né? Claro que ela pode exercer as atribuições que estão dentro da função dela, pode. Mas se extrapolar, ou então se ela exercer outra função, além da de recepcionista, aí deve pagar, sim, um acúmulo de função. Acúmulo de função, chama acúmulo de função, né? Agora, vamos dizer, eu como empregador, coloquei uma pessoa dentro das políticas internas da empresa. O que você tá rindo, Rainer? Porque eu sou... A Rose tá lascada, hein? Por quê? A Rose, eu vou processar a Rose, porque lá em casa, ela me bota para trabalhar. Eu tenho que lavar o carro, tenho que lavar a área, eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que, lá em casa, eu tenho que trabalhar na rua, vender. Quando eu falo assim, Rose, mas a venda tá ruim, ela fala, se vira, vai limpar chão, vai catar latinha na rua, mas traz o dinheiro. Isso não é acúmulo de função, não? Não, você não tá enquadrado nas normas trabalhistas, esquece. Não é? Você pensa bem, Rainer. Rainer, eu sou abusado. Abusado no sentido de ser explorado, entendeu? Não é? Então, eu acho que eu posso entrar, doutora, contra a minha mulher? Mesmo. Minha mulher, porque se eu sou vendedor, ela deveria falar, filho, se você não está conseguindo vender, deita e dorme, descansa. Ela não deveria mandar eu fazer outra coisa. Não. Ela falou para mim outro dia, arruma um Uber para fazer, você acredita? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Trabalho escravo. Agora, veja bem, de forma agora, voltando para a realidade aqui, seguinte, eu contratei a pessoa, só que ela é operadora de caixa e eu gostaria que no tempo vago dela, ela arrumasse as prateleiras da loja. Eu queria que ela varresse ali, por exemplo, a loja. Você queria um auxiliar de limpeza. Só que não quer contratar. Não pode, não? Gente, são duas funções totalmente diferentes. Né? Aí depois eles sempre recorrem a quem? Aos advogados para entrarem com acúmulo de função e normalmente eles ganham. Porque aí, limpeza, eu entendo, né? O que você está falando, isso acontece na maioria das empresas, principalmente nas pequenas, né? De porte médio ou então pequeno, né? Contratei a recepcionista, mas aí eu preciso dar aquela limpada no local e tudo mais. A recepcionista limpa, mas aí depois pode ser que venha, assim, a questão do encargo que ele vai ter que arcar futuramente, da questão do acúmulo de função. Ela fica ali só escrevendo, né? Só pontuando, né? Isso. Os dias que foi feito. Depois entrega para o advogado. Aí o advogado vai ver a veracidade daquilo ali para poder entrar com a ação contra a empresa. Então, se o empresário ele está vendo isso aqui e ele está dentro dessa situação, está fazendo esse tipo de coisa, ele precisa entender que não é porque o negócio está ruim para ele, não. A crise chegou por ele pagar 15, 20, 30 mil reais porque ele não cumpriu as funções dele de empregador, né? Isso, mas também tem o outro lado, né? Que a gente precisa levar em consideração. O empregado, ele deve arcar com as responsabilidades da função a qual ele foi contratado. Então, às vezes, existe a questão de que o empregado ele não quer fazer,
né? Ou então não faz as atribuições, vai deixando o trabalho lá para frente e tudo mais. E isso também é um encargo que ele deve cumprir, né? É uma obrigação. Isso. E agora, essa coisa aqui de fofoca dentro da empresa. Fofoca, a gente falou um pouco sobre essa questão de ficar difamando o colega, né? Pessoas fofoqueiras que ficam falando mal da outra dentro da empresa. Isso também pode dar justa causa? Caso seja provado que a pessoa é justa causa no sentido de difamação, coisa parecida assim, não. Ela pode ser essa pessoa que fez essa fofoca, é leviana ali dentro, foi provado que ela faz isso, ela pode se enquadrar em algum tipo de crime? Dependendo, sim. É a calúnia, né? Que é quando a pessoa ela é acusada de algum crime que ela não cometeu. Como, por exemplo, existem as fofocas do ambiente de trabalho, né? Tem a calúnia, a difamação e a injúria, né? Sim. A difamação, ela é diferente, um pouco diferente, que é quando acusa, ou então brinca, zomba publicamente da pessoa, né? Faz zombarias de forma pública no próprio ambiente de trabalho, então em qualquer outro lugar, mas a gente está falando aqui das relações de trabalho. A calúnia é quando você acusa uma pessoa de ter realizado algum tipo de crime e essa pessoa não realizou. E a injúria também é quando atinge a honra da pessoa da mesma forma que a difamação, só que a injúria ela não é de forma pública e a difamação já é de forma pública, né? E também pode acontecer no ambiente corporativo. E dependendo se essa pessoa, a autora dessas fofocas, dessas palavras malditas, né? Se essa pessoa ela for realmente classificada, ela pode sim ser demitida por justa causa, porque ela explanou algo que não é verdadeiro, né? E aí, consequentemente, a pessoa que foi atingida pela fofoca também pode entrar com uma ação de indenização moral. Também. Aí tem uma coisa que é o seguinte, a pessoa sofreu um acidente. Existem vários lugares que pode sofrer um acidente. Uhum. Tem uma coisa que é assim, a pessoa sofreu um acidente fora do ambiente de trabalho e fora do horário de trabalho, e ela sofreu um acidente dentro do ambiente de trabalho, dentro do horário de trabalho. Então, o que acontece? Onde é que ela tem direito ali? Se ela sofreu o acidente fora do ambiente de trabalho, machucou, aconteceu alguma coisa, a empresa tem responsabilidade, ela sendo CLT, porque ela está coberta pela CLT. Então, a partir do momento que a empresa faz o pagamento, o recolhimento do INSS, né, que é da Previdência, aquele empregado, ele está segurado pelo próprio INSS. Então, não importa, assim, às vezes existem casos que o funcionário, vamos supor, a gente está em épocas de início de ano, né? No ano novo aí, podem ter acontecido alguns acidentes que não foram consequentes do trabalho. Se essa pessoa sofreu esse acidente no ano novo, voltando do Natal, indo para casa e tá segurada pelo INSS, quebrei minha perna, vou ficar 30 dias parado. Né? O INSS ele garante esse direito para ele, e aí, porque a empresa está contribuindo para o INSS, né? Tá havendo recolhimento, ele vai sim ficar parado pelo próprio INSS, mas existem os casos um pouco diferentes, que são quando o funcionário ele tem esse acidente de trabalho que é na empresa, ou então é indo até a empresa, se deslocando para a empresa, né? E aí, quando esse acidente de trabalho acontece dentro da empresa, por exemplo, o funcionário é um eletricista, aconteceu esse acidente de trabalho. Ele levou um choque e aí tem que ficar parado durante 2 meses. Ele vai ficar afastado pelo próprio INSS e, consequentemente, pode ser que ele receba também uma indenização de acidente de trabalho, porque ele sofreu acidente nas dependências da empresa. Ok. Tem uma coisa que está me perturbando muito, que é essa coisa de contrato e de pequenas empresas. A pessoa fala assim, não vou assinar carteira não, você tem que abrir uma microempresa, por exemplo. Aí não assina a carteira. Até quando essa pessoa pode trabalhar numa empresa sem carteira assinada? Ela pode ter uma cooperativa, fazer parte de uma cooperativa empresarial ali. Ela pode ter uma empresa e prestar serviço para essa outra empresa. O dono pode falar assim, para você trabalhar comigo, você tem que
abrir uma pequena empresa, não tem um negócio desse? PJ, PJ. né? Abre uma Você PJ. tem que abrir. Isso está muito em prática. Isso está muito comum. À tona. E aí? É a pejorização, né? Que é regulamentada pela CLT, mas existe muito, né? A questão da pejorização quando você é contratada como PJ, ou então como microempresa. Não está errado. Mas o que acontece com a maioria das empresas? Elas estão contratando de forma leviana. Contrata como PJ, mas você tem que estar todos os dias aqui na empresa, você tem que cumprir horário, você tem que trabalhar para mim, você não pode sair daqui, você tem que cumprir as minhas obrigações, as minhas normas. Isso daí já é o quê? Relação de trabalho. E aí que a gente se caracteriza, mas essa questão da PJ é caracterizada e é aceita pela CLT, mas feita de forma certa e correta. Por isso que é importante a orientação de um advogado, especialista na área. Corre o risco do empregado ele trabalhar, ele abrir empresa, depois ele colocar na justiça e a empresa ser responsabilizada? Corre. E a gente ganha muitas ações. Você falou com a boca cheia agora, a gente ganha. Ela falou com a boca, ela falou, a gente ganha. Rapaz, eu quase vi a doutora Vitória agora babando, né? E quando a gente tá pela empresa, a gente perde também, porque a empresa age de forma leviana, não tem muito o que fazer, é acordo, né? Tentar um acordo aí. Exatamente. E aqui é o seguinte, tá terminando o nosso tempo, espero que você esteja notando cada uma dessas questões. Tudo que a gente está falando aqui é muito relevante e vale a pena você realmente saber dos seus direitos para você também recorrer aos seus deveres. Uma coisa que eu sempre digo, conheça os seus direitos, mas conheça também e exerça os seus deveres. Tá legal? Porque senão você acaba anulando, né? Alguns direitos trabalhistas que você possa ter. Olha, quem é que escolhe a data de férias do trabalhador? É o trabalhador ou é a empresa? O empregador, né? A gente tende a pensar que é o empregado que tem que escolher. Mas não, a partir dos 12 meses trabalhados, quem escolhe é o seu patrão, né? A empresa que escolhe a data das suas férias. Mas aí, claro, deve ser comunicado, o funcionário deve ser comunicado com 30 dias de antecedência. Tem funcionário que me liga e fala, doutora, mas eu queria muito tirar as minhas férias no mês de dezembro, que é quando meu filho está de férias escolares, eu queria viajar, né? Para ver minha família no Piauí, no Maranhão. E aí é o próprio empregador. E eu sempre oriento que vocês se comuniquem, porque ninguém quer um empregado chateado na empresa, um funcionário chateado. E o funcionário também não quer seu chefe, seu patrão de cara virada para você. Então é importante que vocês se comuniquem, porque às vezes ali vocês podem achar um meio termo, né? Entendi. Então a comunicação vai conversar e vai ver o que é bom para os dois. Mas é a empresa que vai determinar isso. Pelo que ficou claro para mim. O que fazer quando o empregado ele está com salário atrasado ou vem atrasando consecutivamente o salário 2 dias, 3 dias, já aconteceu o primeiro mês, já aconteceu o terceiro mês, vem acontecendo recorrentemente, ou o dinheiro não vem já há uma semana? O que fazer nesse caso se o empregado está lá e ele não vai colocar na justiça? Como é que faz com essa situação? O salário do funcionário ele não deve ser atrasado de forma alguma, né? A gente entende a questão das empresas e tudo mais, mas deve ser pago até o 5º dia útil de todo mês. Se ocorre o atraso de 1, 2, 3 salários, né? Você pode entrar com uma rescisão indireta. Você ainda pode estar trabalhando na empresa, continua trabalhando na empresa, mas entra com uma ação de rescisão indireta, que é basicamente a justa causa que o empregado dá para o empregador. Se existe a justa causa para o empregado, também existe para o empregador. E são algumas normas que o empregador não cumpre. Aí o empregado ele pode entrar com essa ação que ele vai ser resguardado perante a justiça. Quanto tempo o empregado tem para entrar na justiça reivindicando os seus direitos trabalhistas depois que ele é mandado embora ou ele resolveu dar abandono de emprego, ou sei lá, foi mandado embora? Quanto tempo ele tem para recorrer? 2 anos que o funcionário ele tem para entrar com qualquer tipo de ação perante a Justiça do Trabalho para reivindicar seus direitos e tudo mais. Quer dizer, né? Que a gente está falando com uma pessoa aí que já está empregada, já está com a CLT em outra empresa e ela não entrou há 1 ano atrás. Ela está há 1 ano e ela não entrou, ela ainda pode entrar? Pode, aí ela tem que correr, né?
Porque... Mesmo ela estando já empregada em outra empresa? Pode entrar, porque aí existiram as verbas anteriores que ela não recebeu e que ela quer verificar, né? Se não passou de 2 anos, ela pode entrar sim. 2 anos, que bacana. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, que papo 10 maravilhoso que eu tive aqui com a doutora Vitória Lorena, advogada trabalhista, pós-graduada em Direito Empresarial. Diga-se de passagem que nós formamos junto, eu em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Projeção, e ela ficou um pouquinho mais, porque o meu foi com 3 anos e meio, a minha graduação, e a dela foi com 5 anos. Depois ela acabou fazendo pós-graduação e está fazendo até hoje, e eu experimentei a faculdade e não quis pós-graduar em nada, não. E nós estudamos juntos, né? Sim, foi. Eu agradeço a Deus por você ter me dado essa força, porque eu digo que em alguns momentos da vida, quando eu escolhi você para estudar comigo, e a Duda também, vocês foram juntas, né? Estudar comigo era uma força, que tinha dias que eu estava tão cansado, mas eu falava assim, eu vou por causa das minhas filhas. Eu penso que se eu não tivesse feito esse compromisso com elas, eu não teria formado, porque eu teria desistido. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando você quer algo na sua vida, você precisa pegar reforço de todos os lados. No meu caso, eu peguei com a Vitória. Então, no dia que eu fiz a minha inscrição para publicidade, que ela fez para Direito, eu fiz para Publicidade e Propaganda. Então, prestei vestibular na mesma época, e a gente começou a estudar na mesma semana, Foi, né? Você não queria fazer não, né? Você tava com medo, aí eu falei... Foi. Aí você falou, você me incentivou, falou, vai lá, pai, vai lá fazer, nós vamos junto. Foi a melhor escolha, né? Porque a gente estudou junto mesmo. Nós vamos junto e tal, eu te ajudo no que você precisar e tudo. E aí eu acabei concluindo, porque tinha realmente aqueles dias que eu estava muito cansado. Tinha realmente aqueles dias que eu estava destruído. E aí o que eu fiz? O que eu fazia? Eu falava assim, poxa, eu tenho que levar a Vitória. Eu tenho que levar a Duda, né? Para a faculdade, a outra para a escola. Nós estudávamos todos no Centro Universitário Projeção. Então, quando você quer alguma coisa na vida, você precisa pegar reforço de todos os lados. Por exemplo, você quer parar de fumar. Fala para as pessoas da sua casa que você parou de fumar. Fala para os seus amigos que você parou de fumar. Assim você fica até com vergonha de pegar no cigarro e eles saberem que você pegou. E aquilo ali vai ajudar você ter mais força de vontade para você conseguir. Doutora Vitória, gostei muito, amei, todas essas perguntas foram entregues pelos nossos, chama internauta, internauta? Ainda é internauta? Que você e eu somos meio dinossauros, né? Então às vezes a gente vai falar, eu falei outro dia o Arelis, aí o povo ficou perguntando o que era o Arelis. Você sabe o que é o Arelis? Não, o Rainer. Você não sabe, não, pessoal, vocês sabem o que é o Arelis? Sistema de Wi-Fi, que a gente chamava antigamente de Arelis. Né? Senhoras e senhores, meninos e meninas, suas considerações finais, Vitória. Eu agradeço pelo convite, né? É um prazer falar, principalmente com você, que é meu pai, né? Você entregou lá atrás. Muito obrigada pelo convite, Rainer e Ney. E eu tô à disposição para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, pode chamar aqui que eu tô à disposição. Tanto dúvidas cíveis quanto trabalhistas. Seu Instagram. vitoriapimenta.s. Seu telefone. 619-9823-0612. Isso, você precisou, fala com a doutora Vitória que ela vai resolver. E olha, você quer ver sua marca aqui no quadradinho? Você quer ver sua marca aqui? Nós estamos aguardando a nossa próxima entrevistada que vai vir. Nós teremos várias entrevistas, serão milhares de pessoas que vão ver a sua marca. Eu vou falar da sua marca, sou o maior propagandista do Brasil, eleito pelas maiores empresas, Ponto Frio, Novo Mundo, Pão de Açúcar, C&A, não é? Eu fui condecorado melhor garoto propaganda, inclusive para o Banco Pan, meu amigo e minha amiga. Então, você quer me ouvir, me ver falando da sua empresa e dando ênfase ao seu brand, à sua marca, aqui, ó, sua marca pode estar aqui. Sua marca pode estar aqui no Quadradinho Cast,
que é o quadradinho que mais cresce no Brasil. Tem comerciais, Rainer? Não temos comerciais, estamos começando o ano. Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. E eu termino aqui dizendo para você, falando sobre direitos trabalhistas, uma pessoa me falou que a justiça é cega. Eu quero dizer para você que quando as pessoas dizem que a justiça é cega, é porque elas não entenderam uma coisa. Ela só é cega até quando ela for provocada. A justiça é cega até quando ou até onde ela for provocada. Essa é a primeira situação. E se você está numa empresa, você não sabe das suas demandas, dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus afazeres, significa que você está com seus olhos vendados, como os olhos de uma justiça que não foi provocada. Você está mais ou menos como Alice no País das Maravilhas. Diz a história que Alice, ela estava andando num mundo totalmente desconhecido. Quando, de repente, uma das cenas chocantes, eletrizantes ali daquela história, diz que ela vê 3 caminhos e aí ela fica confusa. Em qual caminho eu vou? Vou nesse ou vou nesse? Do lado esquerdo de Alice tinha uma árvore frondosa, bonita, e das folhagens dessa árvore sai o quê? Um gato com um sorriso lindo. E aí Alice olha para o gato e pergunta: ei, para onde essas estradas vão? O gato faz uma contra-pergunta para ela, na voz da sabedoria: Alice, para onde você vai? Alice diz assim: com aquele jeitinho sonsa dela, não sei. Então, o gato, de forma memorável, numa frase memorável, o que ele diz? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, abra os seus olhos, esteja pronto com as suas obrigações, esteja pronto com o que você tem que fazer, conheça os seus direitos e conheça também os seus deveres. Termina aqui mais um Quadradinho Cash. É o quadradinho que mais cresce no Brasil. Zil. Obrigado, doutora Vitória. Obrigado, gente. Um abraço feliz. Tchau. Fala assim, doutora Vitória, feliz Feliz 2024. Um beijo, te amo. A gente se Também. vê. Tchau.